Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu espero que todo mundo esteja bem. Me deem notícias, escrevam aqui para mim como é que vocês estão, como é que está sendo passar esse período de quarentena com vocês. Se vocês estão conseguindo estudar, não estão conseguindo estudar, como é que está sendo? Me passa essas informações, são importantes para que eu possa avaliar, reavaliar os vídeos, como é que a gente pode estar fazendo, como a gente pode não fazer, enfim. Me dá um feedback para que eu possa saber como é que as coisas estão indo com vocês, tá? Alguns alunos têm sempre participado, mando um beijo para todos aqueles que estão participando e continuem participando aqui, tá? Fiquem em casa o máximo possível que vocês puderem ficar e usem o período que vocês podiam estar na sala de aula para estar estudando através aqui das aulas remotas que a gente está fazendo com vocês, tá bom? Bom, o nosso tema hoje é o slide 3, que vai falar sobre capacidade, incapacidade e emancipação, tá? Estou vendo que ainda não estou 100% boa. Eu tive um problema nas cordas vocais, tive que ir pro médico, perdi a voz, por isso que eu passei essa semana sem postar vídeo, foi por causa desse problema nas cordas vocais. O médico pediu para que eu ficasse pelo menos 10 dias em silêncio. A partir do 7º, 8º dia minha voz voltou, ela ainda não tá 100%, ainda tá um pouquinho diferente, um pouquinho cansada, eu sinto puxar, não é uma dor de garganta, é como se fosse uma tensão, um estresse aqui nas cordas vocais, e às vezes faz com que a minha voz possa falhar ou até mesmo sumir por alguns momentos. Mas ele agora me liberou para voltar devagarinho, então vou fazendo os vídeos para vocês. Essa semana eu vou tentar fazer mais de um vídeo para postar e para a gente conseguir colocar a matéria em dia por causa da semana passada que eu não consegui postar vídeo, tá bom? Bom, vamos falar então de plena capacidade. Nós já falamos então que quando o indivíduo nasce, ele nasce, respira, torna-se pessoa natural e ele ganha do ordenamento jurídico a personalidade jurídica. A personalidade é o artigo 1º, é a aptidão para exercer direitos e assumir deveres. Só que você vai encontrar nisso uma grande problemática, porque você vai precisar de alguma forma, proteger alguns indivíduos que não vão ter condições físicas, mentais, podem ser momentâneas, temporárias ou até definitivas, de estar convivendo e estar participando da vida civil em igualdade de condições a outras pessoas. E essa igualdade é física, fisiológica, real. Você não pode comparar uma pessoa que está em coma com uma pessoa que está sã, que está normal, está saudável. Quem está em coma não pode falar, se movimentar, manifestar vontade. Você não pode comparar uma pessoa que, por exemplo, está com uma doença que impossibilita o contato, por exemplo, o próprio câncer. Nessas situações agora de quarentena, até quando durar, não sabemos quanto tempo vai realmente precisar ficar nesse isolamento social, principalmente as pessoas que têm alguma doença que de alguma forma favoreça ou agrave a situação do Covid, elas talvez tenham que ficar mais meses ainda do que o resto da população, ainda em isolamento. Então, essas situações, eu tive um caso que foi muito interessante lá no escritório, de um rapaz que sofreu um acidente terrível na na Via Dutra, e ele atropelou um cavalo. O cavalo caiu dentro do carro dele, pra você ter uma noção. Não sei o que aconteceu, se o cavalo para dentro do carro dele, para em cima dele, ele quebrou vários ossos do rosto, os braços, as pernas, teve que fazer várias cirurgias. Ele ficou 2 anos em tratamento, o primeiro ano foi o mais difícil, e ele era uma pessoa que ele era vendedor de carros, ele tinha uma loja, uma concessionária de carros usados. É uma coisa que você não pode deixar parado, que carro hoje valoriza, amanhã mudou completamente o preço. E aí ele não tinha como estar ele mesmo indo resolver com os 2 braços quebrados, as pernas quebradas, o rosto com vários ferros. A gente chegou a visitá-lo algumas vezes, até para que ele pudesse de alguma forma botar o polegar lá. Mó sacrifício. E aí depois, foi na primeira vez, depois conseguimos interditá-lo e aí o pai dele assumiu as coisas, mas no começo foi muito complicado. Então, a gente
fotografou também a situação dele para botar nos autos do processo, para mostrar a situação, além do laudo médico, nós fotografamos a situação para mostrar ao juiz qual era a extensão do problema que ele se encontrava e como era difícil para ele estar participando da vida civil. Porque o direito não visa limitar ninguém, nem tirar ninguém da vida. É simplesmente proteger essa pessoa que, por alguma vulnerabilidade, ela não se encontra apta a exercer em pé de igualdade a vida jurídica com as outras pessoas, né? E aí, por isso que o direito vai criar a capacidade jurídica, eu acho que eu já falei dela para vocês, quando a gente falou de personalidade jurídica, então ela vai criar a capacidade de fato e a capacidade de direito. Então, a capacidade de fato ou de exercício é a aptidão para exercitar direitos, e a capacidade de direito ou gozo é a aptidão para ter direitos. Capacidade de direito ou gozo todo mundo sempre vai ter, nunca vai perder, não importa o que você faça. A capacidade de gozo ou exercício é algo que a gente vai poder limitar exatamente para que a gente possa proteger esse indivíduo. Então, a plena capacidade, que é o primeiro slide que vai aparecer para a gente, você vai encontrar no artigo 5º caput do Código Civil. Então, o artigo 5º caput do Código Civil vai trazer para a gente que a maioridade é alcançada com 18 anos completos. Essa maioridade foi diminuída em 2002, quando esse novo código surgiu, era de 21 anos, agora passou a 18 anos. Não fazemos diferenças entre homens e mulheres, porque a Constituição diz que nós não podemos fazer diferença em razão de raça, sexo, credo, nacionalidade ou qualquer outra coisa. Então, 18 anos, a partir desse momento, a pessoa se torna apta a todos os atos da vida civil, ou seja, se torna plenamente capaz. O fato da gente tornar alguém plenamente capaz faz com que essa pessoa assuma a responsabilidade pela sua vida. Então, o poder familiar, ele vai existir até o momento da pessoa fazer 18 anos. Então, os pais vão ter dever de sustento, de alimento, de direção, para guiar aquele indivíduo na vida. Depois de 18 anos, acabou. É lógico que na nossa cultura, mas é um aspecto cultural, social nosso, brasileiro, que inclusive é diferente do resto do mundo. Os filhos fazem 18 anos, a vida dele não muda, ele continua em casa, até porque muitos rapazes, por exemplo, principalmente os homens, eles nem conseguem emprego enquanto não conseguiu o certificado de reservista, não é fácil conseguir o primeiro emprego, e não é um emprego que possibilite que ele saia de casa. Lá fora é diferente, a pessoa faz 17, 18 anos, se manda, principalmente quando faz a universidade. Aqui a gente casa e continua morando com os nossos pais. Inclusive, os nossos pais gostam disso, muitos pais gostam disso. Se você sai de casa e não vai morar perto deles ou com eles, eles se sentem desprezados, abandonados. Nossa, por quê? Não tá feliz aqui em casa? O que tá acontecendo? Então, se você sai de casa solteiro, pior ainda, né? A mãe, então, ela fica no jeito de, tipo, o que aconteceu? O que não tá te agradando? Mas isso é a nossa cultura, não é a realidade. Então, com 18 anos você pode casar, pode beber, pode dirigir, desde que você tenha carteira. Então, com 18 anos você pode tirar carteira de motorista. Você pode entrar numa boate, você pode entrar num motel, porque tudo isso existe um fator etário. Então, atenção, pessoal, vamos botar um aviso aí no caderno. Há uma grande diferença entre ter capacidade e ter 18 anos. Eu posso ter 18 anos e não ter capacidade, porque alguma coisa aconteceu na minha vida que não me permitiu alcançar a plena capacidade. Ou eu alcancei e depois perdi. Então, eu posso ser capaz e não ter 18 anos. A gente vai ver lá na frente que é a emancipação. Então, é importante que você tenha essa perspectiva e compreenda que ter 18 anos é uma coisa, ser capaz é outra. Então, quando o legislador escolhe como critério a idade, ele vai dizer: poderão participar deste ato todos os maiores de 18 anos. Então, beleza. Quando a lei vai dizer: poderão praticar este ato todas as pessoas capazes, então qualquer pessoa capaz pode fazer, inclusive pessoas menores de 18 anos. Então, por exemplo, casar. Casar, a lei exige capacidade, não exige 18 anos. Mas para entrar no motel, a lei exige 18 anos. Olha que coisa interessante. Então, com 18 anos, você poder entrar no motel. Com 17 não, mas com 17 você pode casar sem autorização, mas você vai precisar da autorização dos seus pais. Se você não conseguir a autorização dos seus pais, você vai ter que se emancipar, e aí emancipado você pode casar-se. E aí, porque você está emancipado, você alcança a plena capacidade. Então, com 18 anos, eu alcanço, em via de regra, a plena capacidade.
Eu tenho capacidade de direito ou gozo e capacidade de fato ou exercício. Juntei as duas, eu tenho plena capacidade. Sou dono da minha vida, faço tudo sozinho. Meu pai e minha mãe me sustentam porque eles são pessoas bacanas, caridosas, amorosos. Então seja grato aos seus pais, caso contrário ele pode botar você na rua e com todo o direito que ele tem. Depois até você pode discutir outras coisas mais, a pensão, mas você vai ter que rebolar para conseguir essa pensão, não vai ser simples assim. Bom, com 18 anos, então se extinguem os vínculos do poder familiar, mas ainda permanecem os laços da solidariedade familiar. Então, alguns podem estar preocupados. Então, com 18 anos, eu não vou mais ser pensionado, mas eu sei que vocês conhecem. Na lei, se vocês pegarem a lei de alimentos ou o Código Civil, vocês não vão encontrar em nenhum momento a lei falando sobre faculdade. Mas criou-se o hábito, o costume, a tradição no direito brasileiro de que o jovem, quando estiver fazendo universidade, ele poderá ser pensionado. Alguns casos chega até 24 anos, dependendo da faculdade que a pessoa estiver fazendo, por exemplo, uma medicina, uma engenharia, um direito, que é mais tempo de faculdade. Então, pode ser realmente. Mas isso o juiz vai verificar se é oportuno fazer essa pensão. Porque a pensão que oriunda-se do poder familiar, ela é obrigatória. Não tem o que o pai e a mãe fazer. Agora, quando você é maior de 18 anos, aí vai ter que ser verificado se há necessidade e se há possibilidade. É o binômio possibilidade e necessidade que vem do direito de família, que é o princípio da solidariedade familiar. Então a família vai uma ajudar a outra. Da mesma forma que seu irmão pode pedir pensão para você, que a sua mãe e seu pai podem pedir pensão para você, você também, filho, com 18, 19, 20, 21 anos, pode pedir pensão ou pedir para manter-se a pensão por mais tempo, porque você precisa. Agora, não é necessariamente o simples fato de você fazer faculdade, porque muitos de vocês estão trabalhando e fazendo faculdade. Então, não é a faculdade em si que impossibilita você de estudar. É você estar num curso em horário integral e este curso em horário integral te impossibilita trabalhar. Porque já vi muitos casos que juízes atuais veem que o jovem, ele pode trabalhar, às vezes já está até estagiando, ganhando um dinheirinho e continua querendo ser pensionado da mesma forma. Então, às vezes, os juízes diminuem a pensão ou até tiram a pensão completamente. Então, é importante perceber isso. Outro ponto é importante a gente trazer. O pai e a mãe, ele pensiona também por vontade. Se ele quiser continuar pensionando, não tem problema nenhum, ele vai continuar pensionando. Eu tenho um tio que pensiona minha prima de 30 e tantos anos na cara, casada com filho. E trabalha. Mas meu tio fica assim, tadinha, tão pouquinho, tchau. Ele é aquela pessoa, assim, é aquele tio que leva o sobrinho todo na padaria pra comprar picolé. Pede aí que você quer. Aí tu sai de lá com o corneto na mão. Ele é assim. Ele gosta de gastar dinheiro. Vive duro, vive ferrado. Vive mal para ele, mas para os outros, a alegria dele de ver todo mundo e ele pagar aquilo ali é uma felicidade para ele, é a alegria dele viver, é isso. Não consigo juntar nada na vida, mas ele é feliz do jeito dele. Às vezes eu falo, tio, vamos fazer. Não, minha filha, não. Deixa. Não, Deus me livre, nem pensar. Porque ele é aquele cara que gosta de ser o provedor. Ele não vai deixar de pensar na minha sobrinha, minha prima, nunca. Agora, tem pai que fica esperando o filho fazer 18 anos, gente. Já vi petição entrar no dia do aniversário do jovem. Aí no dia seguinte do aniversário, o jovem está recebendo o oficial de justiça em casa, ou 2 dias depois, 1 dia, 2 dias depois. Porque o pai protocolou a petição do dia do aniversário. Tem noção do que é isso? Então, depende das pessoas. A autorização legal existe. 18 anos completos é o dia do aniversário, tá? Bom, o direito, então, vai criar as incapacidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre incapacidade jurídica, eles estão no artigo 3º e artigo 4º do Código Civil, e eles são medidas protetivas do indivíduo. Então, o direito criou essas medidas para proteger o ser humano do outro. Olha que coisa, né? De si mesmo e do outro. Porque essas pessoas, por uma situação fática, se encontram em desigualdade, se encontram vulneráveis juridicamente, podendo ter prejuízos, perdas, muitas vezes de difícil reparação, algumas irreparáveis. Então, por causa disso, nós vamos chamá-los de incapazes.
Outro parêntese que eu quero trazer aqui é que a incapacidade, na língua portuguesa, no nosso dicionário, ela tem um sinônimo de pessoa inútil, que não serve para nada. Você até xingou, tá tão incapaz. Não é isso aqui, pelo amor de Deus. A incapacidade aqui é um instituto de proteção, é um carinho que a gente tem com aquela pessoa que vai merecer do direito um especial cuidado, um especial olhar para que ela não venha a ser prejudicada. Nós temos dois tipos de incapacidade, a absoluta e a relativa. A incapacidade absoluta é uma restrição legal ao exercício de todos os atos da vida civil. Ela vai estar no artigo 3º do Código. Esse artigo, cuidado, ele foi modificado, se não me falha a memória, em 2015, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência Física. Embora eu critique essas alterações realmente aconteceram, estão lá e pronto. Então, o absolutamente incapaz está no artigo 3º, ele é o menor, entre 0 e 16 anos. Então, o adolescente, a criança, ele é absolutamente incapaz. Não poderá praticar nenhum ato por ele mesmo, sozinho, tomar decisão. Nós dizemos que a sua vontade para o ordenamento jurídico não tem valor legal. Ele pode até dizer o que ele acha, mas nós não precisamos necessariamente ouvi-lo, seguir o que ele quer, porque ele é uma criança, ele é um adolescente, não tem maturidade, discernimento necessário para decidir sobre sua própria vida. Por isso, aquelas coisas que eu acho horrível, desculpe aqui quem acha isso bacana, eu acho horrível você pedir para uma criança escolher se vai ficar com o pai ou com a mãe. Gente, que escolha de Sofia é essa? É a mesma coisa que você pedir para uma mãe dizer na cara dos outros filhos qual filho que ela gosta mais. As pessoas normais não vão conseguir fazer isso, embora exista um filho que ela gosta mais, é verdade. Mas essa perspectiva eu não posso colocar, porque por mais que o juiz possa até perguntar, possa até ouvir a vontade da criança, o juiz não é obrigado a seguir a vontade de uma criança, porque novamente é uma criança. Quando fizer 12 anos, o juiz vai ouvir. Ele pode ouvir, só porque ele quer pintar um quadro, ele quer entender a dinâmica daquela família, ele quer entender essa criança, ele quer entender o que acontece. Não é que ele vai seguir e fazer o que a criança quer. Senão, para que vai no juiz? Deixa a criança decidir, ela resolve a vida dela. Então resolve se vai estudar, se não vai estudar, se vai para a igreja, se não vai para a igreja. E não é assim, gente. Então, é uma vontade sem valor jurídico, tá? Ele pode até expressar, mas ninguém é obrigado a seguir a vontade de um menor absolutamente incapaz. Para resolver a problemática, porque esse jovem, embora ele não possa exercer direito, ele pode ter direito. Então ele pode ter uma casa, ele pode ter um carro, ele pode ter uma moto, pode ter uma conta bancária, pode ter ações da Bolsa de Valores, ele pode ter muita coisa, fazer muita coisa. Quer dizer, mas ele não pode fazer muita coisa, não pode fazer nada. E aí o que o direito faz? Ele vai dar para esse jovem um representante. O representante, ele vai ser alguém que age em nome, no interesse e para proteger este absolutamente incapaz. Então é a pessoa que vai agir, que vai resolver as questões, que vai promover a ação, que vai pagar os impostos, que vai fazer qualquer ato que seja necessário. Tudo vai ser feito pelos representantes, tá? Os representantes, eles podem ser primeiro, os pais, por uma questão natural, o legislador acha que o pai e a mãe são as pessoas que vão querer proteger os filhos. Ele vai também trazer a figura do tutor. O tutor é aquele que vai substituir os pais na sua ausência. Então, o jovem, a criança, que não tenha pais por algum motivo, ele terá um tutor. É porque o nosso país é uma bagunça danada. Ser tutor não é adotar. Tutela é simplesmente ter a guarda de uma criança para você. E você vai ter a guarda por algum motivo. Os pais estão ausentes, o pai e a mãe estão presos, o pai e a mãe desapareceu, morreu, não tem ninguém. Enfim, por quê? Você pode receber a tutela. Ninguém pode ter um menor filho dos outros sob a sua guarda sem uma documentação jurídica. Não pode. Mas a gente vê isso toda hora no país. Infelizmente, errado. Quando você tutela, você se torna guardião legal. Você se torna tutor, responsável por esse menor juridicamente e é fiscalizado pelo Estado. Agora,
Os pais, normalmente, não existem, ou são figuras completamente ausentes, não fazem parte da vida desse menor. Muitas vezes não se sabe nem onde é que estão, desapareceram, sumiram. Às vezes é muito comum acontecer isso, já não tinha o pai na certidão e a mãe some. Aí essa criança acaba na mão da vizinha, tem que ser tutelado. Ou ele pode até mesmo ser adotado, e aí na questão da adoção, aí é pai e mãe, não tem diferença nenhuma entre filhos adotados e filhos naturais, tá? E a tutela é um processo que você vai fazer para receber a guarda desse jovem. E aí você vai ser tutor até ele fazer 18 anos. Depois de 18 anos, acaba se extingue-se a tutela, tá? Bom, além do tutor, você vai ter também a figura do curador, né? Que agora, aqui nos absolutamente incapazes, não vão existir, tá? Porque apenas só vai existir a hipótese dos absolutamente incapazes por fator etário entre 0 e 16 anos. Antes, você até existia, você pode até encontrar algum documento, alguma questão ainda assim, porque o código foi alterado. Antigamente você tinha alguém por um fator de saúde, podia ser interditado como absolutamente incapaz, agora não mais. Bom, vou ler aqui o artigo 3º para vocês. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos e todos os outros incisos foram revogados realmente em 2015. Minha memória não está tão ruim assim, não. O artigo 4º vai trazer para a gente os relativamente incapazes. O relativamente incapaz, o legislador já vai encontrar que ele vai reconhecer que ele tem alguma maturidade, ele tem alguma condição de exercer os atos da vida civil. Então o legislador vai dar para ele autorização para que ele exerça certos atos. E outros atos ele vai exercer acompanhado de um assistente. Então a figura aqui é do assistente. Por quê? A capacidade, de fato, o exercício dele é limitada à participação do assistente, da concordância dele. Então, nesse ato, haverá 2 assinaturas, do menor, relativamente incapaz, e de seu assistente. Ambos, os 2, têm que ter vontade, a vontade soma-se, os 2 desejam fazer aquilo e vai e faz. Dali que surgiu aquela expressão de eu assino embaixo. Já viu essa expressão? Ah, mas assina embaixo. Por que eu assino embaixo do que a gente fala isso? Porque eu concordo contigo. Porque o assistente, quando ele concorda com o que o menor quer fazer, ele assina embaixo. Ou seja, validando aquela assinatura anterior do menor. E se o assistente não assinar? Não tem valor. O ato é incompleto, é inválido. Não é válido. Tá? Ele sozinho não pode praticar esse ato jurídico. Ele terá que ter participação. Bom, o artigo 4º, então, vai trazer para a gente que o primeiro tipo de incapacidade relativa são os menores entre 16 e 18 anos. Então, durante esse período, é um período curto, realmente 2 anos, ele vai ser assistido. E aí ele vai ensaiar para a vida, começa a aprender, começa a participar da vida civil, para quando ele se tornar adulto, com 18 anos, plenamente capaz, ele possa tomar conta da própria vida. Muito simples. Ele vai ter, então, assistente, pais ou tutores. Beleza, resolvido. O problema começa a partir do inciso 2. O inciso 2 vai trazer para a gente a figura dos ébrios. Ébrio é o alcoólatra. Ébrio é a pessoa que tem a doença do alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, cataloga o alcoolismo como doença, dependência alcoólica como doença. Então não é o cara que bebe todo dia, não é a pessoa que fica bêbada, é a pessoa que precisa beber para ficar bem. Eu tinha um chefe que era assim. Ele chegava no escritório de manhã, suado, não falava direito com ninguém, e ele ia direto para a sala dele, abria a gaveta, pegava lá um conhaque que ele tinha, tomava o conhaque, daqui a pouco ele gritava: fulana, compra pão, ciclana já fez café, não sei o que, papá, bom dia. Daí ele falava com todo mundo. E ele não enrolava a língua, não parecia que estava alcoolizado, mas é alguém que depende do álcool para ter uma aparência normal, porque na realidade, se você for fazer testes psicomotores, neurológicos, ele não está normal, ele não tem reflexos normais, não tem o raciocínio normal, ele já teve uma série de sinapses totalmente destruídas pelo consumo do álcool ao longo do tempo, tá? Então o alcoólatra doente vai ter que precisar de quê? Atestado médico. Então não sou eu que acho que a pessoa é alcoólatra, não é você, é um médico. Então essa pessoa vai ter que ir ao médico, tá? Ah, Ana Cláudia, ele não quer ir. Então não vai conseguir declará-lo ébrio, declará-lo
como incapaz por álcool, não. Então eu preciso ter esse cuidado, tá? Cuidado nas empresas também. Quem trabalhar em RH, em empresa, você não pode demitir um alcoólatra porque ele é doente. Eu tenho que caminhar para o departamento de saúde da empresa para ir para a INSS se aposentar. Agora, chegou bêbado na empresa, demissão justa causa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara chegar bêbado é uma coisa, outra, ou voltar do almoço bêbado, outra coisa é o alcoólatra, tá? Então, o alcoólatra, ele vai ser interditado. Então, todas as pessoas, a partir do inciso 2 do artigo 4º, terão que ser interditadas. A interdição é um processo. Ela se chama interdição ou curatela. Esse processo é feito para retirar dessa pessoa, provando que ela não tem condições de exercitar seus direitos em nome próprio. Ela vai permanecer com os direitos, mas não vai poder exercitar. E ela vai ganhar um assistente. Esse assistente vai ajudá-la no discernimento, nas questões do que ela vai fazer ou não vai fazer em sua vida, tá? E precisa-se de quê? Laudo médico, muitas vezes até um laudo multidisciplinar, testemunhas, depoimento, é feito todo um processo para ser retirada. Não é simples assim tirar-se a capacidade de alguém ou limitar a capacidade de alguém, tá? Aí ele vai continuar. Ainda no inciso 2, os ébrios habituais, os viciados em tóxico. Outra expressão péssima. A melhor seria dependente químico, tá? Então, o dependente químico também é uma doença catalogada pela OMS. Ele também vai ter que ter laudo médico, atestado, declarado, multidisciplinar, reconhecendo a drogadição dele, que ele é dependente químico, ele precisa, então, ser interditado, tá? Deficiência mental e tem um discernimento reduzido. Aqueles que não têm nenhum discernimento, esse é o problema do código. Ele tirou do artigo 3º do absolutamente capaz e botou em lugar nenhum. Então, olha só o que o código fala. Tem um discernimento mental reduzido. Para você ter ele reduzido, significa dizer que você tem algum. Porque no código, antes de 2015, dele terem mexido e feito essa reforma de porco, existiam lá as pessoas que não tinham discernimento mental. O que eu faço com essa pessoa? Interdita. E o juiz vai declarar o grau da interdição dela. Apesar do que a lei diz. Mas vai dar para ela um assistente, que na verdade vai funcionar como um representante legal. Porque a pessoa é louca, não vai conseguir fazer nada sozinha, nem deve fazer nada sozinha. Você imagina uma pessoa amental, que não tem noção, rasga dinheiro, come cocô. Como que essa pessoa vai cuidar da própria vida? Mas o código, pensando apenas nos deficientes mentais, porque isso aqui foi feito por Romário e amigos, tá? E aí, o que aconteceu? Eles estavam pensando em síndrome de Down, em autismo, mas não pensaram nas outras doenças mentais que estavam aqui. Vocês vão ver ainda que continua loucura. Porque você vai ver, por exemplo, a pessoa que está em coma. Se enquadra onde? Não tem. Porque, inclusive, a lei falava antes, aquele que não puder de alguma forma, aí ele bota lá, de forma transitória, não puder exprimir sua vontade. Tá, não podendo exprimir vontade, tem que ter vontade de alguém. Alguém, era o representante. Isso é um tecnicismo jurídico terrível. Eu falo, gente, o direito não está evoluindo, não está evoluindo, porque as pessoas votam em ignorantes, pessoas que não estudaram e não são bem assessoradas, e fazem essas heresias. Eu fico louca com isso, que é tecnicismo horrível, é rasgar o direito. Porque na assistência, eu preciso de duas vontades. Como que o cara em coma vai assinar alguma coisa, Jesus amado? Eu fico revoltada. Me desculpe, mas me revolta. Como? Ah, vou botar o dedo. Não, se eu botar o dedo, não é ele botar o dedo dele. É diferente do analfabeto. O analfabeto, ele vai lá e bota o dedinho dele lá. Por vontade dele. A pessoa em coma não se mexe. E aí? A ela, que é uma síndrome de problemas musculares, a pessoa às vezes ela não consegue levantar o braço, não consegue falar. Tá viva, tá lúcida. Ela não consegue. Tem certas paralisias que a pessoa só consegue mover os olhos.
E aí tem que ter alguém para interpretar. Quem vai ser esse intérprete? Tem que ser alguém juridicamente determinado para ser isso. Alguém que realmente você possa confiar que vá realmente traduzir esse olhar de forma correta, de forma verdadeira. Caso contrário, faz desgraça na vida do outro, né? Então, essas limitações são péssimas. Aí ele vai continuar. Os excepcionais sem discernimento mental completo. E aí o pessoal com síndrome de Down, retardamento mental, autismo, síndrome de Asper, todos eles podem se enquadrar aqui. Inclusive também você pode colocar as pessoas que têm problemas mentais psicológicos, como toque. Eu imagino, por exemplo, para quem tem um toque realmente, tem um problema realmente, que é o transtorno obsessivo compulsivo, como, por exemplo, que tem medo de germes, bactérias, de vírus. Essa pessoa não vai conseguir sair de casa. Porque normalmente ela já vê o mundo como uma ameaça à sua vida. Então eles usam luva, eles usam papel, eles usam álcool gel, eles usam uma série de coisas para conseguir estar na rua. E para eles é extremamente estressante estar ali junto. Eles chegam ao ponto de se machucar, de ferir a sua pele ao se lavar as mãos compulsivamente, lavar o corpo compulsivamente. Levam muito tempo tomando banho, 5 horas, 4 horas. E não é só debaixo d'água não, é esfregando a pele compulsivamente, várias vezes. Então, é difícil querer que essa pessoa tenha tempo, consiga chegar a um banco para resolver um problema, aí uma junta, aí num processo, aí num cartório. É difícil. Às vezes você tem transtorno obsessivo compulsivo de andar em linha, de esperar uma certa coisa acontecer. É difícil para eles. Como também quem tem síndrome do pânico. Só quem já teve ou viveu com alguém, ou entende um pouquinho de doença mental, sabe a dificuldade que é para alguém com síndrome do pânico sair de casa. Ela fica transtornada. E a pessoa transtornada não está pensando com clareza para tomar uma decisão, para assinar um contrato. Porque a tua cabeça está a mil. Você está apavorado. Você quer se encolher e gritar. Você pensa que um mal terrível vai te acometer. Como você vai ter clareza para ler um contrato e entender? Se às vezes a gente lúcido, bem, saudável, já é difícil de ler um contrato e entender o que eu estou assinando. Você imagina uma pessoa num transtorno mental psicológico. Posso também interditar. Então, pessoas com transtornos mentais psicológicos, eu posso interditar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a interdição ela é sempre temporária, tá? Ela vai durar o tempo que a pessoa precisar. Você vê, por exemplo, o Gerson Brenner, é um exemplo que eu sempre uso, não sei se todo mundo vai conhecer, mas bota aí no Google, você vai achar o Gerson Brenner. Ele era um galã da Globo, novela das 8, fazia Rainha da Sucata, acho que foi a última novela que ele fez, e ele era filho da Dona Arminda. Nossa, ele era um galã daqueles que ficava sem camisa e tal, sofreu um acidente, não, levou um tiro na Rio-São Paulo. Ou foi na Rio São Paulo, foi na Dutra, agora nem lembro. E ele então sofreu teve que parar o carro, botaram umas pedras no caminho, ele parou, levou um tiro e ele perdeu o discernimento mental completo. Ele precisa de alguém para cuidar dele, para fazer qualquer coisa para a vida dele, ele não faz absolutamente nada sozinho. Então assim, a gente precisa ter essa percepção e esse entendimento. E aí o juiz vai discernir e vai determinar até onde vai a extensão, embora você chame de relativamente incapaz, que é a possibilidade que há hoje, mas a extensão e a atitude que esse assistente vai ter que ter, muitas vezes vai ser a atitude de representante. Bom, e por último, nós vamos ter os pródigos. Pródigo é a pessoa que tem um problema de quantificação. Ele tem uma má função cerebral, ele é normal, tá? Ele tem juízo, noção, certo e errado, bom e ruim. Só que a habilidade mental de quantificar e saber que 1 é menos que 10, ele não consegue. Não faz sentido para ele maior ou menor, mais ou menos. Números, ele não consegue. Ele, em alguns até sofrem de uma doença chamada desnumeria, que é a inabilidade, a incapacidade de reconhecer números e quantificar. Então essa pessoa pode ser interditada como pródigo, porque o pródigo não é o gastador compulsivo, não. O pródigo é alguém que tem uma disfunção mental e por essa disfunção mental ele se torna alguém inábil para participar de alguns atos. Agora é lógico que ele vai poder dirigir, ele vai poder ter filho, assinar documento do filho na escola, trabalhar em algumas funções, mas outras ele vai ter uma enorme dificuldade.
vai ter que ter alguém assistindo e fazendo para ele o cálculo, pagando as coisas para ele, recebendo valores, dando recibo, porque ele não vai saber quantificar. Não adianta que ele não consegue, tá? É uma inabilidade que ele não consegue resolver. Bom, a incapacidade, então, ela vai trazer, então, a questão dos índios. A nossa legislação, ela possui o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, de 73, e ela vai determinar, então, que os índios eles vão ter uma tutela específica e especial dentro dessa regulação e vão ser totalmente regidos por essa lei. Então, nós não vamos interditá-los ou torná-los relativos ao sobrevivente incapaz. Eles vão ser, então, regidos por esse estatuto. A lei civil lava as mãos sobre ele. Senilidade é uma observação que eu trouxe, que é você ser idoso. O fato de você ser senil por si só não causa incapacidade. Tem pessoas idosas plenamente lúcidas, ativas, trabalhando, inteligentes. Niemeyer morreu com 100 anos, Dercy Gonçalves também morreu muito idosa, e sãos, trabalhando, ativos. Então não é o fato da pessoa estar idosa, é que existem doenças incapacitantes que podem ser acometidas pela idade, né? AVC, Alzheimer, embora hoje você encontre jovens com Alzheimer, jovens que têm AVC, isso tem aumentado na população, mas idade. Se ele tiver idade, mas estiver sacudido, inteligente, normal, lúcido, saudável, não há por que interditar essa pessoa, tá? Emancipação. Artigo 5º, parágrafo único e seus incisos. O artigo 5º vai trazer para a gente a figura da emancipação, e a emancipação é uma forma artificial de eu antecipar os efeitos da maioridade. Então, a pessoa se torna plenamente capaz antes do tempo. Por quê? Por ela ser precocemente madura. Ela não é um jovem normal, ela não é um jovem comum, ele é um jovem maduro. E exatamente por isso eu posso antecipar em 2 anos a sua capacidade. Agora, atenção, os atos que exigem fator etário, 18 anos, ele não poderá fazer porque não tem 18 anos. Mas os atos que a lei exigir apenas poderão praticar esses atos as pessoas capazes, ele poderá praticar tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? A emancipação, ela vai ter 3 espécies. Vamos ver cada uma delas agora, tá? Bom, a emancipação, ela poderá ser voluntária, ou seja, o pai e a mãe, ou os tutores, vão ao cartório com esse jovem e fazem uma escritura de emancipação declarando que esse jovem está emancipado por ser precocemente maduro, tá? Notem, a lei exige a participação dos pais, os dois. Na ausência de um, tem que ser justificado e explicado a ausência do outro. Se o oficial do cartório achar alguma coisa estranha naquilo ali, o que ele faz? Suscita dúvida e manda para o juiz. Tá? Aí o juiz é que vai decidir, a emancipação deixa de ser voluntária e se torna emancipação judicial, tá bom? A emancipação judicial é aquela dada por sentença de juiz. Ela não é exigida em todos os momentos. Ela vai existir sempre que o menor não tiver os pais. Porque, não tendo os pais, a lei entende que ele não tem ninguém que vai ter uma preocupação genuína e desinteressada por ele. Então, o juiz vai fazer esse papel. Porque o tutor pode estar indo emancipar esse jovem para se ver livre dele. Por algum motivo, porque ele é aborrecimento, ele é dor de cabeça, vou emancipar para me ver livre. Não é porque ele é precocemente maduro. Não, ele vai lá e emancipa esse jovem. Não é por isso. Então, todo jovem que ele tem tutores, precisa ser emancipado por juiz. E também, quando o jovem quer ser emancipado e os pais não querem, também vai ser feita a emancipação judicial, porque há um conflito de interesses entre os assistentes e os pais. E o menor tem que ter 16 anos. Normalmente, você emancipa um jovem porque ele tem uma carreira de atleta, muito comum quando o jovem é federado, ele vai fazer competições no mundo, em outros estados, os pais nem sempre podem participar, dá trabalho fazer a declaração, então você emancipa. Quando ele é artista, ele faz alguma coisa, quando ele já é muito jovem, ajuda os pais nos negócios, é possível emancipá-lo. Mas não é necessariamente algo que você precisa fazer. Muitos jovens procuram emancipação com 16 anos para casar, porque a idade núbil na lei é 16 anos,
os pais têm que autorizar, e se os pais não autorizarem, só se ele emancipar. Então, muitos deles ainda buscam emancipação para se casar. Bom, a emancipação legal ou automática é a emancipação que está no artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, em diante. E o seguinte, e eles são emancipações que o legislador entende que essa pessoa, por ter praticado esse ato, simplesmente por ter praticado esse ato, ele está emancipado. Por quê? Porque ao praticar este ato, este jovem demonstra precoce maturidade. Então vamos ver aí, a primeira hipótese é o casamento. Notem, o legislador falou casamento, não falou união estável, não falou juntar, morar nos outros, não. É casamento. Casamento, que foi autorizado pelos pais, ou o menor emancipado foi lá e se casou. Só o casamento. Prova da emancipação, certidão de casamento, resolvida a situação. Inciso 3 é o mais maluco de todos. Eu já dou aula há mais de 16 anos e eu sempre falo, gente, se alguém tiver um exemplo disso, me dá que eu te dou um ponto. E ninguém me traz. Que é exercício público efetivo. Ou seja, o cara tem que fazer o concurso, e o concurso tem que estar aberto para qualquer idade, não tem que ter limite de 18 anos. A maioria dos concursos tem limite de 18 anos. Ele tem que passar no concurso, ser chamado, convocado, entrar, começar a exercer a profissão, passar pelo estágio probatório e ser efetivado. Isso antes dos 18 anos? Impossível. É isso que tinha que ser mudado no Código, eles não mudam. É porque no passado, quando era 21 anos, você conseguia. Por quê? Muitas meninas, eu mesma acabei o normal com 16 para 17 anos. Eu acabei o normal muito nova. E era possível você ser professora primária e fazer concurso para o município do Rio de Janeiro. Então, eu poderia ter entrado para o município do Rio de Janeiro com 16, 17 anos. Menor de idade, absolutamente incapaz. E fazer os estágios probatórios, que são 2 anos, e com 19, 20 anos, está emancipada. Então, isso era possível acontecer, tá? Era mais possível. Hoje, eu não vejo situação para isso acontecer. Inciso 4 é pela colação de grau de instituição de ensino superior. No passado era mais comum, eu, modéstia à parte, fui emancipada por este artigo, porque eu me formei com 20 anos e a maioridade era 21. E aí, como eu formei em Direito com 20 anos de idade, eu fui emancipada. Pela colação de grau em instituição de ensino superior. Hoje, só prodígios, né? É raro, existem. As crianças que têm uma inteligência acima da média, elas são avaliadas pela Secretaria de Educação. Pode ser numa área específica ou em várias. Ela sendo detectada que ela é uma criança prodígio, que ela tem uma capacidade mental extraordinária, ela pode receber uma autorização para estudar em regime diferenciado, inclusive pular séries, e ela pode chegar à universidade mais cedo. Normalmente não se permite que ela chegue antes da fase adulta. Ou pelo menos da adolescência. Na fase adulta não, desculpa, da adolescência. Para que a gente não tenha no ambiente universitário criança com responsabilidades de adulto. O que faria com que emocionalmente essa criança não evoluísse, não crescesse. Então a gente vai fazer o máximo para que ela consiga chegar aos 14 anos, 13 anos, 15 anos na universidade. Em alguns casos, a criança sozinha ela começa a ir estudando. Hoje em dia com o YouTube, com esse negócio é incrível. Aqui no Rio de Janeiro tem 2 jovens. Ele foi fazer a prova de proficiência em matemática e outro em física. Eles são amigos. Eles foram fazer a prova e aí eles foram tão bem na prova. A prova de proficiência é uma prova que para você provar que a faculdade não tem nada para te ensinar. Que tudo que você tinha para saber que a faculdade podia te ensinar, você já sabe. Então é a prova de proficiência, ou seja, que eu sou autossuficiente. Aí eles fizeram a prova de graduação, passaram tão bem que aí falaram para eles: vocês querem fazer a prova do mestrado? Aí eles falaram: quero. Aí falaram: beleza. Aí eles fizeram, passou pro mestrado. O outro, da física, ele foi tão bem na prova do mestrado que perguntaram para ele: você quer fazer a prova do doutorado? Aí ele fez, ele passou. Então ele entrou com 17 anos para o doutorado em física no FRJ. O outro entrou no mestrado também com 17 anos em matemática no FRJ. Então, são pessoas excepcionais, são pessoas extraordinárias. A gente teve na UERJ um menino que se formou em Direito com 17 anos, ele fez a faculdade inteira em 2 anos, quase 3 anos. Ele foi autorizado em fazer no regime especial, ele fazia várias matérias, fazia 15 matérias, 18 matérias, porque poucas matérias não eram um estímulo mental para ele, era tedioso, era
era fácil demais. Então ele precisava de um volume grande para que ele pudesse ser desafiado e pudesse crescer e evoluir. Então ele fez a faculdade em menor tempo, ele fez na metade do tempo que qualquer outra pessoa poderia fazer. Mas isso são pessoas extraordinárias, não é todo dia que você vai encontrar, e se você encontrar alguém assim, você pode pedir autorização ao Ministério da Educação para que possa estudar em regime especial e vai acabar se formando antes do tempo e vai colar grau e vai ser emancipado. Bom, por último, é o mais complexo porque ele vai trazer duas hipóteses em uma, que é o inciso 5, em estabelecimento civil ou comercial, ou seja, ele participa de pessoa jurídica, ele é sócio em pessoa jurídica e alcança a economia própria. Primeiro, um jovem, para querer ser sócio de uma pessoa jurídica e alcançar a economia própria com isso, ele significa dizer que ele é um jovem realmente maduro. Ele já quer trabalhar, já abriu uma pessoa jurídica ou faz parte de uma pessoa jurídica, ele é realmente precocemente maduro. O problema é que não pode falir, porque a lei de falência diz que só pode falir com 18 anos completos. E depois, na continuação do inciso 5, ele vai dizer também que você será emancipado pela relação de emprego com 16 anos e economia própria. Ou seja, você tem carteira assinada. Dificilmente você vai encontrar um jovem com carteira assinada antes de 18 anos completos. E olha só, é relação de emprego. Ou seja, você é funcionário, você não é menor aprendiz não, tá? Menor aprendiz não emancipa. Aqui é relação de emprego. Você trabalha para aquela empresa, você tem carteira assinada como empregado, normal. Isso também raramente vai acontecer. Mas se acontecer, você está emancipado. A emancipação, ela é um ato, em todas as suas hipóteses, irrevogável e irretratável. A mãe, o pai e a mãe falam assim, mas é um idiota, não devia ter emancipado. Já era, emancipou, igual a virgindade. Você pode arrepender, mas já foi. Se amanhã se divorciou, continua emancipado. Perdeu emprego, continua emancipado. Então, independente do que tenha acontecido, a emancipação é o ato irrevogável e irretratável. Cuidado com isso, tá? Poderá ser anulado. A gente vai ver mais tarde, mais à frente, as hipóteses de nulicidade e anulabilidade no terceiro período. Ele poderá ser anulado, porque o ato foi eivado de vício, ou seja, não foi feito de acordo com a lei. Isso é possível realmente fazer. Mas, a princípio, eu não posso fazer isso de uma forma simples, assim, a lá vão ter, não, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. O nosso próximo vídeo vai ser sobre morte. Até o próximo. Fiquem bem, fiquem em casa, estudem, leiam os temas no livro, no autor que você escolheu, leiam os slides e até a próxima aula nossa. Um beijão, tchau, tchau.